Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo a esse estudo, a essa conversa reflexiva que o canal Servir Ponto de Luz está trazendo nessa tarde. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas que essa mensagem consiga chegar até você de maneira oportuna. Esse é o quadro Conversando Sobre. O tema de hoje é um tema muito oportuno, eu acho um tema muito atual e tem tudo a ver com o espiritismo. E a gente vai desenvolvendo como uma conversa, uma reflexão. Deixa anotado as referências que eu for colocando aqui para depois você pensar, refletir sobre aquilo. E não se esqueça de colocar um copo com água para fluidificar, para ao final desse estudo a gente absorver essas energias, essas bênçãos que o mundo espiritual nos está proporcionando. O tema de hoje se chama Pequenas Parábolas, Grandes Ensinamentos de Jesus. E o que é uma parábola, antes de tudo? A parábola é uma narração alegórica que envolve algum preceito de moral. E nós sabemos que Jesus falava por parábolas. As parábolas são histórias. Tem todo um contexto de que se envolvem personagens, de que é criado uma situação, um desenvolvimento narrativo, que no final ele conta alguma moral, algum ensinamento, alguma reflexão. O primeiro ponto que eu acho Jesus veio trazer esses ensinamentos há 2024 anos atrás, ou mais, né, que não é nosso calendário agora. Mas há mais de 2000 anos, Jesus veio à Terra num planeta que totalmente diferente do que a gente consegue imaginar hoje. Eu acredito que moralmente a gente já tenha se aperfeiçoado, apesar desse mundo ainda ser um mundo de provas e expiações. Mas naquela época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, a facilidade da comunicação, de ter acesso à informação, de ter acesso a fóruns, debates. A nossa medicina já mudou muito, né, do século XV para cá, com a invenção de diversas vacinas, de diversos remédios. A estrutura da sociedade em si, da globalização, a facilidade de a gente se locomover. Enfim, Jesus veio numa época na qual ele escolheu trazer pra gente ensinamentos de uma sociedade que era vista como punitiva, de uma sociedade vista como vingativa. Você me causa um mal, eu vou te pagar na mesma moeda. Nada mais era do que o olho por olho, dente por dente. O principal ensinamento de Jesus, além de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, não fazer ao próximo aquilo que a gente não gostasse que se fizessem com a gente, seria o progresso espiritual, falar sobre as coisas do espírito, falar sobre um mundo após a morte, né? Existiam religiões politeístas. Jesus veio no meio dos judeus porque eles já eram monoteístas, ou seja, ele falava para diversos tipos de público. Muitos deles considerados como pessoas de má vida, pessoas de má fé, pessoas humildes, pescadores, comerciantes, ou até mesmo aqueles que estivessem à margem da sociedade. Jesus não fez distinção de classe social, enfim, onde quer que a pessoa pertencesse ali naquela estrutura da sociedade. Falava com crianças, né? A gente sabe que falar com criança é tudo literal, mas eles olham pra gente nos olhos, eles conseguem absorver entendimentos que muitas vezes a gente numa vida adulta não consegue chegar naquele raciocínio. Então o que Jesus fez? Ele adequou o discurso dele, dos ensinamentos espirituais, de um Deus único, de que ninguém vai ao Pai senão por ele, de que ele é o caminho, a verdade e a vida, através dessas histórias que ele contava. Na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que seria a Bíblia nossa dos Espíritas, com as outras obras básicas. Se você não conhece, pesquisar sobre as obras básicas é o primeiro passo sobre o Espiritismo. E
Ali ele trouxe diversas parábolas. E eu fiquei pensando, que parábola eu vou escolher? Eu escolhi uma que eu acho que tem tudo a ver com o espiritismo, tudo a ver com o progresso mental, espiritual, material que todos nós fazemos, temos que fazer. E para mim é a parábola mais bonita que tem, que está em Lucas 7, versículo 16, 18, que seria a parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um raso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta, se não haja de saber e vir à luz. Nós também, espíritas, acreditamos que o espiritismo seria a terceira revelação das leis ou da moral, do que significa o conjunto de perguntas que a gente vai se fazendo ao longo da vida. Quem é Deus? O que é mediunidade? O que é o bem e o mal? Essas perguntas filosóficas. Primeiro nós tivemos Moisés com a primeira revelação, que ele já falava para um público também muito difícil, no qual havia muita cobiça, muita inveja, muita maldade, muita guerra, nada diferente do que é hoje, moralmente falando, mas um povo mais bruto, mais difícil de ser penetrado, imagina. Depois veio Jesus, e Jesus não revelou todas as coisas de uma vez só. Ao passo das evoluções, das sucessivas reencarnações, apesar de Jesus ter falado sobre outros mundos e sobre a espiritualidade e sobre Deus, isso só ficou mais claro com a terceira revelação, que foi o Espiritismo. Então, é como a gente diz, não tem como acender uma luz muito forte para uma pessoa que não está preparada, porque aquilo ali vai queimar os olhos dela. Mas quando a gente já se abre para uma ideia, quando a gente já se ilumina de certa forma, a gente não pode esconder essa luz. A gente tem que colocar ela no alto, à mostra, para que ela seja compartilhada com as pessoas ao redor. Então, o que é a candeia aqui nessa parábola? É um antigo lampião usado para iluminar o interior das casas. E o que era o alqueire? Era um utensílio doméstico que armazenava grãos e que ficava geralmente sob a mesa, né? Embaixo da mesa. Então, quando você entra dentro da sua casa ou na casa de alguém, a primeira coisa que a gente faz é acender a luz, abrir as janelas, deixar o sol entrar. A minha avó falava muito isso todos os dias. Quando ela acordava, ela agradecia ao sol para entrar na nossa casa. Então a gente tem que colocar a luz no alto, a luz que tiver para estar ao alcance de todos. Então o que ela diz? O que a gente pode entender sobre essa parábola? Que ela diz muito sobre a nossa iluminação, sobre o esclarecimento do homem, a capacidade da gente sempre poder sair da ignorância e ir em entendimento da luz. Todo mundo tem essa luz acesa em diferentes graus, eu imagino, mas a todos nós nos foi dada a capacidade de querer acender essa luz se nós quisermos, né? Eu tinha até anotado aqui sobre o iluminismo, sobre antes o conhecimento, ele ficava restrito aos escribas, a uma sociedade patriarcal, a uma sociedade social da época no qual os escravos não podiam ler, não tinham acesso à informação. Depois esse conhecimento foi passado para uma igreja católica como forma de domínio. E o espiritismo veio mudar isso. O iluminismo veio mudar isso, que o conhecimento, ele não tem que ser uma forma de controle. Ele tem que ser uma forma de iluminação. Porque quando a gente atinge o entendimento, a gente deixa de certos preconceitos, né? Um conceito concebido anteriormente, da gente conseguir entender o que é aquilo ali, a gente já faz um julgamento, a gente fica repetindo padrões.
Então, hoje em dia, a gente consegue entender que, apesar de muitas mulheres ainda não poderem estudar em muitos países do mundo, em contrapartida, em outros a gente já tem grandes feitos. Então, aos poucos, a gente já vai adequando essa balança, né? Então, quando o homem, ele tem esse conhecimento, e aqui o espiritismo, eu acho que a gente tem que ter dois tipos de conhecimento. É esse conhecimento letrado, né? O conhecimento material, o conhecimento do estudo, que nós sabemos hoje em dia que é uma sociedade super competitiva, é global, então assim, você não tá só restrito a um espaço físico. Mundialmente, você também pode encontrar alguém que possa fazer o mesmo trabalho que o seu. Então, a gente se diferencia pela nossa capacidade cognitiva de estudar, de assimilar, de ter um projeto, né, de vida, de ter objetivos de vida, da gente não perder o gosto por estudar, por ler, por buscar informação. Nós, espíritas, temos esse dever, o conhecimento libertador, como a gente falou, e também o autoconhecimento, porque o espiritismo, ele não diz que nada vai cair do céu, que a gente não vai entrar no reino do céu só porque a gente acha que quer, que a gente pode. A gente tem que merecer. A gente tem que trabalhar por isso. E o trabalhar é o material, sim, estar disposto, doar o seu tempo fazendo alguma coisa em prol a uma causa, a alguém, ao seu trabalho material, sim, a cuidar de você, a cuidar do seu corpo, da sua saúde mental, mas sem deixar de lado as coisas espirituais. Então, a gente tinha falado que as gerações têm a sua infância, a sua juventude, a sua maturidade. Cada pessoa tem o seu próprio tempo. Nós assumimos uma postura ativa, nunca passiva. A gente não espera que o outro mude. A gente não espera que o outro faça. A gente não espera que o outro entenda. Eu vou fazer, eu vou entender, vai sair de mim. Eu também anotei aqui que cada coisa vem na época própria, né? A semente lançada à terra fora da estação não germina, que eu tinha falado das 3 revelações, né? Eu achei muito interessante que essa parábola tem uma grande relação com o esclarecimento do homem e da sua fé também. Ou seja, a fé, ela é raciocinada, ela é estudada, ela é sentida, sim. Ela tem que ser sentida, mas ela é entendida, que é a nossa fé raciocinada, porque uma fé cega também, ela te induz à ignorância. Temos aquela famosa frase de Kardec, né? Fé inabalável só aquela que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade, né? Então, a gente sabe que a humanidade muda, como a gente já conversou aqui, muitos conceitos se desenvolvem, muitas coisas estão sendo atualizadas e essa é a lei do progresso. A gente buscar sempre a nossa melhoria, a melhoria da nossa casa, a melhoria do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país e do nosso planeta. Então, ter fé, que eu coloquei aqui no final, que a gente estava falando sobre a fé, a gente falou sobre a inteligência, a luz. Ter fé para mim é estar em sintonia com Deus, estar em sintonia conosco. Porque acreditar, estudar é um ato mental, a gente pode colocar em prática. Mas a fé é uma atitude de consciência, é uma atitude de vivência. É a gente abrir o nosso coração e deixar a luz entrar. É a gente entender que todos nós somos luz e sombra. Eu li esse livro hoje com minha mãe, chamado Justiça Divina, que aqui na Terra a gente só sabe o que é a luz porque a gente viu as trevas. A gente só sabe o que é o saber porque a gente passou pela ignorância. No mundo feliz, a gente só vai ter paz, a gente só vai ter a plenitude, a gente não vai precisar desse dualismo de bem e mal, de sofrimento, de trevas, porque a gente já vai estar purificado. Então, para a gente trilhar esse caminho de luz,
que é o caminho de Jesus Cristo, que é o caminho da candeia que nos ilumina, vamos dar os primeiros passos todos os dias. É uma chance de a gente recomeçar. Todos os dias nós temos 24 horas, tirando a hora de sono, para a gente exercitar e deixar essa luz entrar. Admitir que nós temos alguns pontos que nós temos que melhorar, algumas trevas que a gente tem que expurgar, algumas coisas que a gente tem que espiar para estar aberto para a luz entrar e iluminar a nossa vida, tá bom? Muita paz para todos, bebam a água fluida e até a próxima. Tchauzinho.